Galera, boa tarde. Pra quem tá chegando aqui no meu canal de paraquedas, né? Meu nome é Gabriela, gente. Meu canal eu fiz depois do meu divórcio, depois da minha separação, né? Eu vim morar em um barraco de madeirite, né? Com meus 4 filhos, né? E recomeçar a minha vida, gente. Nesse canal eu conto a minha história, certo? Eu conto um pouco, né? Do que eu passei, do que eu vivi, do que eu tenho enfrentado, né? Eu tenho agora 1 ano e 4 meses, não, 1 ano e 3 meses, indo para 1 ano e 4 meses, né? Que eu saí de casa e desde então eu mostro como tá sendo. E hoje, gente, eu vim aqui para bater um papinho com vocês, né? Conversar um pouco com vocês. Tantas coisas, gente, né? Que se passaram durante esse 1 ano e 3 meses. Eu sempre, quando fazia um mês, né? Aqui, um mês a mais aqui, eu fazia um vídeo. Mas devido, gente, à correria, que a minha vida tá muito corrida, gente. Depois, quem me segue há mais tempo sabe que eu comecei a fazer faculdade esse ano, certo? E esse primeiro semestre da minha faculdade, que eu concluí já, graças a Deus, estou indo pro segundo semestre, foi de muito estudo, gente. Muito estudo mesmo. Muito estudo. Eu terminava uma disciplina em um mês, já entrava em outra. E com isso eu fiquei muito sufocada. Eu não conseguia mais estar fazendo vlog. Não estava conseguindo mais editar vídeo. Então com isso eu dei uma parada. Mas, gente, tô fazendo de tudo para poder dar tudo certo, encaixar e eu continuar fazendo os meus vídeos. E hoje, gente, eu quero conversar com vocês um pouco, né? Como tem sido esse tempo, o que eu fiz durante esse tempo eu morando aqui, né? Quem me segue aqui há mais tempo já sabe que aqui atrás, gente, a construção da minha casa, né? Que eu comecei a construir minha casa dentro desse 1 ano e 3 meses. Eu tirei minha habilitação de carro, eu terminei meus estudos, eu entrei para a faculdade, eu reabri meu estúdio de depilação que eu tinha fechado, eu abri novamente e tenho sobrevivido 1 ano e 3 meses aqui, morando nesse barraco com meus filhos, sabe? Mas, gente, eu quero tratar de alguns assuntos, de algumas coisas, porque meu 1 ano e 3 meses aqui nesse lugar mudou muito minha forma de ser e mudou também muito a minha forma de pensar, sabe, gente? Quando eu cheguei aqui há 1 ano e 3 meses atrás, eu tinha uma mentalidade muito diferente, de acordo com o que eu fui estudando, com o que eu fui criando o hábito de ler, né? De ver coisas que abrem a minha mente. Eu entendi muitas coisas do que eu vivi, sabe? Do que eu passei até chegar aqui nesse lugar. O porquê que eu tô nesse lugar. Sabe, gente? Deixa eu falar algo pra vocês, principalmente para mulheres. Muitas vezes na nossa vida, a gente quer ter uma vida, resultados diferentes na nossa vida. Só que, infelizmente, a gente nunca vai ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas sempre na nossa vida. Eu reparei, devido a alguns estudos, algumas leituras, algumas coisas, que geralmente que uma mulher, quando entra em um relacionamento tóxico, abusivo, onde ela passa por certos tipos de situação, muitas delas não é a primeira vez que ela vive isso. Geralmente ela já viveu isso de outro relacionamento. Geralmente nenhum relacionamento dá certo. Esses dias mesmo uma mandou uma mensagem pra mim falando assim: Gabi, eu acho que eu tenho algum problema porque nenhum dos meus relacionamentos dá certo. Tantas coisas na minha vida acontecem e eu me vejo e eu entendi, gente, uma coisa muito profunda. Que se a gente não reconhecer os nossos erros também, por que os nossos erros? Porque muitas vezes na nossa vida, a gente como mulher, a gente pensa que só as pessoas erram com a gente, né? Que só o nosso parceiro erra. Mas fazendo uma autoanálise da minha vida e na vida de muitas mulheres que eu assisti vídeos ou de mulheres que eu converso, eu percebo que a gente, mulheres também, a gente erra em muitas coisas na nossa vida. Principalmente dentro dos nossos relacionamentos. Muitas vezes como mãe, muitas vezes como esposa, muitas vezes como filha. E esses erros da gente é o que nos leva a gente chegar, né, aonde a gente está hoje na nossa vida, certo? E se a gente não reconhecer onde a gente está errando e não procurar mudar, a gente vai estar repetindo os mesmos ciclos sempre. Sabe? Os mesmos ciclos sempre. O que é problema hoje na nossa vida, a situação que a gente está enfrentando hoje, se a gente não mudar a nossa forma de ser, essa mesma situação a gente vai enfrentar lá na frente novamente, essas mesmas situações, essa mesma forma de viver. E eu reconheci isso na minha vida, que coisas que eu passo na minha vida hoje foram coisas que eu já passei na minha vida lá atrás. Resultados que eu tenho hoje é resultado de coisas que eu também já passei lá atrás, né? Enquanto a gente não reconhece isso, a gente fica a vida toda batendo na mesma tecla, né? A gente vive vivendo as mesmas coisas sempre, sabe? Esses dias uma menina conversou comigo, uma menina não, uma mulher, né? E ela falou assim comigo: Gabi, como é que
que fui traída, que fui desrespeitada, que fui agredida, que fui humilhada, como é que eu posso ter errado? Eu não errei, eu fui vítima. Só que assim, gente, eu também tinha essa mentalidade de que a gente só era vítima. Mas de acordo com o que eu tenho aprendido, do que eu tenho vivido aqui nesse lugar, eu entendi que a gente tem responsabilidade por tudo que acontece na nossa vida. Tanto as coisas boas como as coisas ruins. Porque um exemplo, uma mulher que chega pra mim e fala assim, Gabi, eu já fui agredida mais de 10 vezes. Que culpa ela tem? Ela é vítima, realmente. Mas por que ela foi agredida 10 vezes? Porque na primeira vez ela não tomou iniciativa? Por que na primeira vez ela não procurou mudar a rota disso, dar uma queixa, sair desse relacionamento? Entendeu? Às vezes o nosso erro, não tô aqui julgando ninguém, mas às vezes o nosso erro é permanecer aonde a gente já viu que não é certo estar. Que não nos cabe mais, que não tem mais lógica a gente estar ali. Gente, uma pessoa, um homem que levanta a mão a primeira vez para bater em uma mulher, infelizmente é uma dura realidade. A mulher pode perdoar, pode dar uma nova chance, mas 99% desses homens vão continuar agredindo ela em qualquer momento de estresse, em qualquer discussão. Ele vai se achar no direito de tocar e bater nela novamente. Então, assim, o mais certo, chegou a esse ponto o seu relacionamento, é você dar uma queixa e dar um ponto final. Entendeu? Então, às vezes, o nosso erro é permanecer ali, né? Um exemplo, uma mulher que foi traída. Ah, Gabi, eu fui traída. Beleza, eu fui traída pelo homem. Mas você já foi traída quantas vezes? Amiga, eu já perdi as contas de quantas vezes eu fui traída. Existe um erro dessa mulher também? Existe. Porque ela permanece em um lugar, ela já perdoou. Não, traiu uma vez. Pronto, o homem traiu uma vez, ele se arrependeu, vocês se reconciliaram, beleza. Sabe? Não estou dizendo aqui que porque traiu, você não pode ter uma reconciliação, porque a gente sabe que todo mundo merece uma segunda chance. Todo mundo merece uma chance, né? Todo mundo erra, ninguém é perfeito. Mas uma pessoa que constantemente está te traindo e constantemente você está perdoando. Será que já não existe um erro também da sua parte em você permanecer em um lugar que a pessoa constantemente te desrespeita, onde a pessoa constantemente está ali te desvalorizando, se envolvendo com amizade sua, se envolvendo com parente seu, se envolvendo com pessoas da sua rua, uma pessoa que não te respeita. Aí você descobre, ele vai lá, chora, faz aquela cena, você vai lá, perdoa. E você acha que ele não vai te trair novamente? Então você é responsável, sim, por estar em um relacionamento assim. Por quê? Porque você já viu, já reviu e você continua. Então vocês também são responsáveis. Nós também somos responsáveis pela vida que estamos vivendo. Porque a gente quer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. A gente quer ver uma nova paisagem seguindo todos os dias o mesmo caminho. É impossível você todo dia pegar a mesma rota da sua vida, todo dia você pegar o mesmo caminho e você querer ver uma paisagem diferente. Se você quer conhecer novos caminhos, você precisa mudar a rota. Se esse relacionamento não dá para você, você precisa ter coragem de dizer já chega, basta, porque não vai mudar, gente. Não vai mudar. Ah, mas fulano mudou, o relacionamento de fulano mudou. Foi restaurado, foi isso aqui. Gente, isso são casos. Não é norma, não é que todos vão ser assim. Certo? Geralmente, gente, quando a gente se aceita, está em relacionamento assim, vivendo uma vida assim, é porque a gente não está se amando. E se a gente não se ama, ninguém vai nos amar. Sabe? Se a gente não se dá o valor, ninguém vai nos valorizar. Se a gente não se respeitar, ninguém vai nos respeitar. É uma realidade. O homem que sabe que já te traiu 10 vezes e que você continua ali, ele não vê você. Ele tá, que nada, ela vai chorar, ela vai gritar, ela vai espernear, ela vai pegar até as coisas dela, ela vai lá, vai lá. Mas ela vai continuar aqui. Então esse homem não vai mudar nunca por você. Ele nunca vai mudar por você. É uma realidade. O cara que te agrediu a primeira vez, chorou, porque eu fiquei nervoso, tal. Você não procurou tomar as medidas mais certas. Tenha certeza, minha amiga, que você pode entrar para a estatística das 4, que não posso dizer o nome aqui, que eu tô em um canal do YouTube, das 4 por dia, que desvive, né? Vou falar assim, que desvive. Por quê? Porque você está ali aceitando. Então a gente tem culpa, gente. Não é que a gente seja culpado pelo que fazem com a gente, mas a gente tem culpa por a gente permanecer
aonde já era pra gente ter saído, aonde os sinais estão todos os dias aí pra gente sair, sabe? Aí tem mulher que fala assim, ah, mas eu não vivo sem, eu não tenho como viver sem, eu dependo disso, eu dependo daquilo. Gente, e se por acaso, digamos hoje, que você tenha seu marido que você diz que não consegue se sustentar ou viver sem ele, se ele morrer, e aí? Você vai morrer junto com ele, você vai ser enterrada junto com ele, ou você vai ter que procurar estratégias para você poder viver juntamente com seus filhos. Então isso não é desculpa mais. No século que a gente vive, no tempo que a gente vive, onde tem portas abertas, gente, para todos os lados, para você trabalhar, tem creches do governo, tem auxílios, tem tudo onde você pode dar um pontapé na sua vida, onde você pode fazer alguma coisa por sua vida. Então isso não é motivo de uma mulher estar presa em um relacionamento onde ela é desrespeitada, onde ela é traída, onde ela passa por certo tipo de coisa. Não é desculpas, não é desculpas. Me desculpes, mas não é desculpa. Hoje você pode recorrer, se você tem filho, você tem direito a auxílio, você tem direito a creche, você tem direito a bujão de gás, você tem direito a isso, você tem direito àquilo. Gente, quando eu me separei, vim para um lugar, eu vim para uma ocupação, certo? Eu vim para uma ocupação, um lugar que foi ocupado e eu só tinha no meu terrenozinho pequenininho, no meu terreno 9x8, eu só tinha um barraco feito de madeirite com 2 vãos. Não era a realidade de vida que eu vivia, não era, mas eu vim, sabe por quê? Porque eu precisava recomeçar. Eu vim porque não tinha mais jeito, meu casamento não tinha mais para onde eu correr. O meu relacionamento cheirava a sangue, não tinha mais o que eu fizesse. Eu fiz tudo o que eu pude, sabe? Eu fiz tudo o que eu pude, mas eu vi que não tinha mais como, porque o relacionamento são 2 pessoas, né? São 2 pessoas pela qual as duas têm que fazer por viver. Não adianta você viver com uma pessoa onde você é casada e a outra pessoa é casada com você, mas quando sai de casa é um homem solteiro. Não adianta você... muitas mulheres que são viúvas de maridos vivos. Não adianta. Ah, porque Deus vai restaurar, Deus vai isso, Deus vai aquilo. Minha amiga, Deus tem poder de fazer todas as coisas, mas a outra pessoa também tem que querer, porque Deus não invade a vida nem o espaço de ninguém. Mas eu sei que com certeza que a atitude que você tomar, Deus vai te guiar, Deus vai te sustentar e que Deus não vai te desamparar. Isso eu posso dizer a você com certeza, que Deus não desampara o seu. A palavra de Deus diz assim, ó, que muitas pessoas pegam um texto, principalmente mulheres cristãs, aonde fala que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos. E tem várias, pessoas que falam que não existe isso, que está errado. Outras concordam, outras não discordam, outra concorda, outra não discorda. E eu não estou aqui para concordar nem para discordar sobre esse texto que fala da submissão da mulher com seu marido. Só que o que eu quero deixar bem claro é que diz o seguinte, que o marido também deve amar essa mulher como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Cristo amou a igreja morrendo pela igreja, morrendo. Jesus deu sua vida pela sua igreja. Então, em outras palavras, o homem deve amar a mulher a ponto de morrer por ela. Então, vamos lá, vamos dizer que a submissão seja algo correto. Pronto. A submissão a mulher tem que ter por um marido que ama como a ponto de até dar o que ele tem de mais precioso, que é a sua vida por ela. Mas hoje o que eu vejo é mulheres se submetendo a casamentos onde elas são agredidas, são desrespeitadas, onde as mulheres passam por certo tipo de humilhação, onde as mulheres são abandonadas, onde os homens não suprem suas necessidades, não fazem seus papéis de homem, enquanto a mulher está ali fazendo o papel de homem, fazendo o papel de mulher, criando, sendo humilhada, sendo agredida, sendo desrespeitada e achando que tem solução nisso. Isso precisa ser falo e eu estou aqui para falar sobre isso. Sabe? A gente precisa, mulher, acordar, porque a gente só tem uma única vida. Sabe? A gente só tem essa vida. Então, você vai desperdiçar quantos anos da sua vida
vivendo em um lugar onde está te destruindo, vivendo em um lugar onde está te minando, vivendo em um lugar onde está te acabando, onde você está perdendo a sua identidade, onde eu estou vendo, gente, mulheres correndo loucas na rua, mulheres correndo nuas na rua por causa de homens, por causa de relacionamentos, as mulheres destruindo seu emocional, as mulheres dando derrames para poder manter o que é para largar. Minha amiga, um laço, quando ele muito aperta, ele vira um nó. E eu digo para você, não é isso que Deus tem para a sua vida. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para que a gente tivesse uma vida, e uma vida em abundância, uma vida boa, uma vida próspera. Não é que no mundo não vamos ter aflições, não é isso. A Bíblia fala, no mundo teremos aflições, mas tenham bom ânimo. Eu tô vendo gente sem ânimo para nada, vivendo na vida que está, se contentando na vida que está, dizendo que está fazendo a vontade de Deus, dizendo que é porque Deus, porque isso, porque aquilo. Principalmente mulheres cristãs, que eu vejo dizer assim, mas meu testemunho, como uma mulher cristã, né? Meu testemunho, porque na Bíblia diz que a mulher cristã vai converter o homem descrente. O testemunho dela vai fazer o descrente se converter. Gente, o que é uma pessoa descrente? Precisamos entender. Uma pessoa descrente é uma pessoa que não compartilha da mesma fé que você. É uma pessoa que não serve a Cristo. É uma pessoa que não reconhece ou não acredita. É uma pessoa descrente. Mas não é uma pessoa que te bate. Não é uma pessoa que te abandona, não é uma pessoa que te trai, não é uma pessoa que destrói teu emocional, não é uma pessoa que ri da tua cara, não é uma pessoa que brinca com teus sentimentos, não é uma pessoa que te deixa na pior. Não é isso ser descrente, sabe? Não é isso. Não é isso que a palavra do Senhor diz. A gente não vive mais naqueles tempos, onde o homem se casava com 3, 4 e a mulher tinha que ficar. A gente não vive mais no tempo do repúdio das mulheres. A gente não vive naquele tempo onde um testemunho de uma mulher não valia. A gente não vive mais naquele tempo quando a mulher não votava, quando a mulher não tinha direitos, quando a mulher não podia se falar, se levantar. Essa realidade não existe mais. Não pega textos isolados para trazer para a vida da gente hoje, para estar todo dia 4 mulheres perdendo a vida delas por conta de relacionamentos e por conta de informações erradas. Precisamos acordar, precisamos levantar, precisamos uma apoiar a outra. O que eu vejo é uma mulher quebrando a outra, uma mulher desgraçando a outra, uma mulher ferrando a outra, uma mulher julgando a outra, quando as mulheres deveriam se unir. Olha o que a gente está vivendo, olha a realidade que está abaixo dos nossos olhos todos os dias. Todos os dias, olha a realidade. E eu tô vendo mulheres destruindo a sua vida. Sabe, gente? E é nesse momento que eu falo da nossa responsabilidade. É nesse momento que eu falo da nossa culpa. Se vocês forem ver vídeos meus lá atrás, que eu não vou apagar, eu vou deixar, porque era o tempo que eu não pensava como eu penso hoje, é o tempo que eu não vejo como eu vejo hoje. Eu não só fui vítima, eu fui responsável por um bom tempo por tudo que eu vivi na minha vida, por tudo que eu passei na minha vida. Hoje eu me entendo que eu tenho problemas, tenho problemas que veio de lá da minha infância, que fez eu aceitar o que eu aceitei, que fez eu ser como eu fui, que fez eu viver o que eu vivi. Então, assim, a gente precisa fazer uma autoanálise, a gente precisa cuidar da gente, a gente precisa se entender, a gente precisa abrir nossos olhos e ver, não, eu não posso mais viver assim, eu não posso mais ser assim. Como uma pregadora, Joyce Meyer, uma mulher muito que eu assisto, que eu indico, que eu respeito, é uma pregadora americana, uma missionária, ela diz, gente, quando eu fui criança, eu passei por todas as coisas, até 18 anos eu fui abusada pelo meu pai, ela contando, até meus 18 anos. E ela diz, só que eu não posso ser uma adulta hoje problemática, eu não posso aceitar qualquer relacionamento na minha vida, eu não posso aceitar qualquer sentimento, eu não posso aceitar qualquer migalha, porque durante a minha infância eu fui tratada como nada e hoje eu vou aceitar qualquer coisa. Por quê? Porque eu não sou mais criança, eu sou uma mulher. Antigamente eu não era responsável pelos meus atos, eu era uma vítima, mas hoje eu sou responsável pelos meus atos.
pelo que eu quero, pelo que eu aceito, por onde eu permaneço, porque eu não sou mais criança. Precisamos entender na nossa vida, gente, que não somos mais crianças. Somos mulheres, somos adultas, somos responsáveis. Nós estamos onde queremos estar. Vivemos a vida que queremos viver. Estamos em situações que permitimos estar. As pessoas fazem com a gente aquilo que a gente aceita que elas façam. Por quê? Porque não somos criança. Quando somos criança, agimos como criança, pensamos como criança. Mas quando somos adultas, quando somos mulheres feitas, mães, a gente aceita o que a gente quer aceitar. E não é ser vítima, é ser responsável pelas nossas vidas. E isso é importante, a gente vê as coisas assim. A gente se vê assim. A gente entender, gente, que a gente pode se levantar e dizer: já chega! Já chega! Eu não aguento mais, eu não posso mais, eu não quero mais. E eu não vou viver mais assim. Já chega! Já chega de tanta humilhação, já chega de tanta traição. Já chega de ser essa cauda. Eu quero ser cabeça responsável pela minha vida, pela minha casa. Não adianta, mulheres, me levar um status. Porque eu sou casada. Qual é o seu status? Solteira? Não, eu sou uma mulher casada. Não adianta ser casada e viver sozinha. Não adianta ser casada e viver sozinha. Viva sozinha e viva bem. Viva sozinha e viva bem. Você pode. Aceite na sua vida. Não aceite na sua vida menos do que você merece. Olhe para você. Deus te fez mulher. Deus te fez. A palavra do Senhor diz que somos joias raras aos olhos do Pai. Que somos mulheres virtuosas, que precisamos ser achadas e encontradas. Não somos qualquer coisa. E às vezes nos permitimos ser qualquer coisa. Às vezes permitimos viver ali, naquela vidinha, porque não temos coragem, não temos atitude de dizer: a partir de hoje chega, eu quero viver uma vida diferente, eu quero ser uma mulher diferente. Gente, está aqui diante de vocês uma mulher que durante 31 anos, a 32 anos da minha vida, eu só fiz errar. Eu só fiz errar. Eu errei tanto na minha vida, Porque eu digo eu errei, porque antigamente eu achava que as pessoas erraram comigo. Mas não, eu também errei comigo. Eu errei e muito comigo. E muito. Eu estou em situações que eu trouxe meus filhos também para viver a mesma situação por conta dos meus erros, porque os meus erros não afetam somente a minha vida. Afeta a vida também dos meus filhos, porque quando eu precisei vir morar dentro de um barraco, eu precisei trazer meus filhos para morar junto comigo. Quando eu passo minhas dificuldades, meus perrengues, meus filhos passam junto comigo, porque os nossos erros afetam aqueles que dependem de nós, e a gente precisa entender isso. Precisamos entender isso para a gente poder melhorar, para a gente poder crescer. Gente, tem muita coisa ainda na minha vida para acontecer. Mas hoje eu vou dizer para vocês, eu terminei meus estudos com 31 anos de idade. Eu entrei para a faculdade na casa de 32 anos de idade. Eu vim tirar minha segunda habilitação, que há muitos anos eu queria, com 30 anos de idade. 31 anos de idade e muitas coisas na minha vida. Minha casa, eu vim começar a construir minha casa com 31 anos de idade. Sabe? Muitas coisas na minha vida eu tô fazendo agora, com 30 anos. Mas por que agora? Foi quando eu olhei e eu vi o que eu não via. Que eu entendi o que eu não entendia. O que eu não entendia. Porque eu preciso de mim, eu preciso estar bem dentro de mim. Uma pessoa vai chegar na minha vida hoje, eu tô com meus emocional todo destruído, eu tô com minha vida toda bagunçada, eu tô toda ferida. Pode vir a melhor pessoa na minha vida, minha amiga, eu vou sangrar em cima de quem não merece, porque eu, antes de ter alguém, eu fazer qualquer coisa, eu preciso estar bem comigo, eu preciso olhar pra mim, eu preciso primeiro ser feliz comigo. Eu preciso ter alegria comigo, eu preciso ter foco comigo, eu preciso ter objetivo comigo. Eu tenho que ter alegria em estar comigo. Para quando alguém vir na minha vida,
chegar na minha vida, encontrar uma mulher completa, para que a gente se complete. Eu vejo mulheres que saíram de relacionamentos e entra em outro, e entra em outro, e fica com um, e fica com outro, como eu já fui assim. Eu tô falando de mim, da minha experiência. Eu não tô falando algo de nada que me disseram. E depois você diz, porque eu não dou certo com ninguém, eu não dou sorte com ninguém. Não é, porque você não tá se olhando, não tá se enxergando, não tá se cuidando, não tá encaixando as coisas na sua vida. Você tá deixando as coisas, empurrando as coisas, querendo tapar um espaço que não pertence a homem, tentando tapar um espaço que não pertence a relacionamento, que só pertence àquele de lá de cima, enquanto você não abrir seu coração e deixar que ele mude dentro de você, que ele transforme em você, sabe? Não adianta. Você vai estar com esse vazio e vai pegar um, e vai pegar outro, e vai se relacionar com um, vai casar com outro, vai pegar outro, e o seu vazio só vai aumentar, porque não vai preencher. Hoje eu digo pra você, mulher, se preencha em Deus. Porque esse sim na sua vida não pode te faltar. Porque esse não vai te abandonar. Seja você casada, seja você solteira, seja você namorando, seja você divorciada, seja você viúva, seja você como estiver. Esse na sua vida não vai faltar. O primeiro passo, você primeiro buscar ajuda em Deus. E ser honesta com você, ser sincera com você. O que é que eu preciso na minha vida mudar? O que é que precisa na minha vida sair desse lugar? O que é que eu preciso fazer? Olhar, sabe? Porque enquanto você ficar todo momento achando que você é vítima, enquanto você ficar todo momento achando que você não é capaz, você ficar todo momento, porque tudo é tão difícil pra mim, porque o meu auxílio cortou, ou porque eu perdi meu trabalho, porque meu marido, porque quando eu era criança, porque isso, porque aquilo, porque aquilo, porque aquilo. Você nunca vai achar uma solução, você nunca vai se melhorar, você nunca vai crescer, sabe? Como eu vi uma pregação hoje, que diz assim: cresça. Muitas vezes na nossa vida o que a gente precisa é crescer. É crescer. O salmista diz, quando somos menino, fazemos coisas de menino, mas quando somos homens, precisamos fazer coisas de homens. Quando somos mulheres, precisamos fazer coisas de mulheres. Olha pra você. Olha, poxa, isso aqui na minha vida já se repetiu quantas vezes? Pô, já repetiu 2, já repetiu 3, já repetiu 4. Sabe por quê? Porque você não aprendeu. Enquanto você não aprende, as coisas vão se repetindo, e você vai acabar com a tua vida. Vivendo do mesmo jeito. Então, se você quer viver algo diferente na sua vida, você precisa hoje fazer coisas diferentes. Deixa as pessoas achar que você tá perdendo. Deixa as pessoas acharem que você tá parada. Deixa as pessoas acharem que você tá no seu pior momento. Deixa as pessoas acharem isso, acharem aquilo, acharem aquilo. Só planta. Só planta, só planta. Vai plantando coisa boa, vai plantando conhecimento, vai plantando plantando coisas que vai edificar a tua vida, que vai fazer você crescer. Tem coisas que você vai plantar, ninguém vai ver, porque tá lá embaixo. Tá na terra, tá embaixo, ninguém vê. Mas tenha certeza que quando começar a crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai dar frutos, sabe? Porque a palavra de Deus diz que tudo que plantamos a gente colhe. Tem gente que olha pra mim, já olharam pra mim e disseram assim: amiga, você está na sua pior fase. E eu digo, tô na pior fase. É o que ela pensa, eu não preciso me explicar pra ninguém. Não precisa você lançar pérolas a porco. Não adianta você querer explicar às pessoas que você tá crescendo no seu pior momento, que você não fala nada, só faz. Só faz. Você vai receber ligações, mensagens. Bora sair, bora passar uma noite, bora não sei o que. Antigamente eu ia, sabe por que eu ia antigamente? Porque eu achava que eu ia me preencher naqueles lugares. Eu achava que o que eu precisava era sair com as amigas, era esbanjar, era beijar na boca, era arranjar outra pessoa, era um amor curar o outro, e isso e aquilo. Eu achava que era isso e acabar não mundão. E no momento eu tava feliz, eu tava ótimo, e bebe, desce, faz e acontece, e namora, e isso e aquilo. Mas no outro dia eu estava, na mal. No outro dia eu estava vazia. No outro dia eu estava destruída. Eu estava pior do que quando eu fui. Eu estava pior. Então hoje,
Você vá plantando, vá lendo um livro, vá assistindo um podcast de coisas que vai abrir sua mente, vá procurando estratégias, vá fazendo coisas novas, persista, continue. Às vezes você não está vendo resultado nenhum, mas continue, vai indo, que uma hora vai chegar. Uma hora você vai conseguir. Vá cavando, vá plantando. Ninguém vê, mas vá fazendo. E sua hora vai chegar. Mas não se distraia. Não volte para onde você pediu a Deus para sair. Não vá viver uma vida medíocre de momentos para poder sanar uma dor. Sofra o que tem de sofrer, chore o que tenha de sofrer. E junto com essas lágrimas lá, ó, regue o que você está plantando com lágrimas. Porque aqueles que vão, ó, plantando em meio a choro, voltará colhendo em meio a alegrias. A palavra do Senhor diz. E a palavra de Deus não mente, não se contradiz e não volta atrás. Só depende da nossa atitude. E hoje eu convido a você a não se olhar mais com olho de vítima, a não se olhar mais com olho de coitada, mas se olhe com olho de vitoriosa. Diga assim, ó, hoje a minha vida é essa, mas não é a minha realidade. Hoje o meu momento é esse, mas não é a minha realidade. Hoje é inverno, mas amanhã é verão. Olha assim para sua vida. Olha assim para sua vida. Hoje é outono, mas amanhã é primavera. Deixa eu dizer algo para você, minha irmã. Se apegue a Deus, que Deus tem promessas grandes na sua vida. E a palavra do Senhor diz que promessa de Deus e realidade é a mesma coisa. Quando Deus promete, Ele faz. Hernandes Dias Lopes pregou, e eu guardei para minha vida, que promessa de Deus e realidade é a mesma coisa. Tem uma passagem bíblica que Jesus diz aos seus discípulos: passamos para outra margem. Só que no caminho, na passagem dessa outra para ir para essa outra margem, o mar ficou revolto, veio uma tempestade, os ventos assopraram, as ondas se levantaram e aquele barquinho estava ali, ó, quase indo a pique. E talvez os discípulos pensaram: meu Deus, esse barco vai naufragar. Esse barco vai a pique, não tem como. Sabe por quê? Porque eles esqueceram o que Jesus disse: passamos para outra margem. E a palavra do Senhor diz que se Jesus disse passamos para outra margem, você vai passar para outra margem. Não importa como esse mar esteja, você vai passar por esse mar revolto, por essas ondas, por esse vento, por essa tempestade. Você vai passar e você vai chegar na outra margem. E a palavra do Senhor diz que Jesus, se levantando, repreende o vento, repreende o mar, e os discípulos olham para Jesus e dizem: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse? Eu digo para você, esse é o Deus que servimos. Esse é o Deus que nos faz promessa. Esse é o Deus que tem poder com falar, criar céus e terra e tudo que nele há. Esse é o Deus que diz assim, ó, vento pare, mar pare, volte a calmaria e volta. Então saiba que nenhuma ponte de Deus para a tua vida, nenhuma direção de Deus para a tua vida, nenhuma palavra de Deus para a tua vida, o teu mar hoje da tua vida, da tua história pode estar revolto, mas ele pode acalmar e fazer tudo novo, de novo para você. Não importa se o plano A foi destruído, Deus tem um B. E se você destruir o B, o seu D, Ele tem outros planos na sua vida. E creia que o próximo que Ele faz ainda é melhor do que aquele que Ele tinha antes. Porque Ele tem o poder de reconstruir e restituir as nossas vidas.
Então não olhe para a sua situação hoje e diga que é o seu fim. Não diga, porque muitas coisas tem o Senhor para ti. Minha irmã, eu vou acabar esse vídeo. Mas antes de acabar esse vídeo, eu quero que você determine na sua vida que você viverá coisas novas, que você viverá tempos novos, que você se alinhará com um único que pode mudar a tua história. Talvez a palavra que você tenha para a sua vida é uma palavra de acabou. Acabou, talvez é isso que você tem para a sua vida, sabe? A palavra do Senhor vai dizer que uma mulher durante 12 anos viveu um fluxo de sangue que ela já tinha aberto mão de tudo que ela tinha e nada lhe trazia a sua cura. Pelo contrário, a Bíblia é clara em dizer que sua situação ia de mal a pior. É assim que a Bíblia diz, vai de mal a pior. E sabemos e entendemos que aquela mulher vivia em um tempo onde a mulher que estava no seu fluxo, ela era considerada uma mulher imunda. Ela não podia estar em eventos, ela não poderia estar no meio de outras pessoas, porque ela estava em um momento na vida dela onde era restrito muitas coisas para ela. Não é como hoje, né, que a gente está nos nossos dias e a gente vive normal, a gente vai, a gente senta, a gente faz o que for. Não era. E durante 12 anos essa mulher minava e nada lhe trazia a sua cura. Mas a palavra do Senhor diz que quando ela ouviu falar que por ali iria passar alguém que poderia resolver, ela sabia naquele tempo que uma mulher que tocasse em um homem, ela estando naqueles dias, aquele homem era considerado imundo. Mas ela foi lá e tocou na orla do seu manto. Ó a fé dessa mulher. Ela tocou na orla do seu manto. Creio que no intuito de que aquele homem não fosse imundo, mas que ela fosse curada. E a palavra do Senhor diz que Jesus estava no meio de uma multidão. E Jesus pergunta: quem me tocou? E os seus discípulos dizem: mestre, Rabi, estamos no meio de uma multidão, o Senhor quer saber quem te tocou? Ele diz: não, esse toque aqui não foi um toque normal, porque de mim saiu virtudes, de mim saiu poder. Sabe, meu irmão, como é que você tem tocado hoje em Cristo? Toque ele, mas não toque de uma forma normal. Toque de uma forma diferente. Toque de uma forma que dele saia virtude, saia poder para transformar toda a sua história, toda a sua vida. E que você não seja mais a mulher do fluxo do sangue, mas você seja aquela mulher que tocou a Cristo e que dele saiu poder e que dele saiu virtude. Eu espero que você tenha assistido esse vídeo, que Deus tenha falado com você através da minha vida e que você compartilhe esse vídeo com pessoas que precisam. Se inscreva no meu canal, conheça a minha história. Sabe, eu estou aqui lutando e tudo na minha vida que acontecer aqui, gente, eu vou compartilhar, porque eu creio que até aqui me ajudou o Senhor. Como diz o salmista, eu já fui um novo e hoje eu sou um velho. E eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Amém? Amém. E até o próximo vídeo.